no segundo ano do curso técnico em agropecuária e agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto que se chama Porteira Aberta e FMT de Portas Abertas à Comunidade. O objetivo inicial do nosso projeto era reunir os familiares e responsáveis dos discentes e apresentar o nosso cotidiano de aulas práticas na Fazenda Experimental. Essa ideia surgiu no ano de 2019, no primeiro ano dos alunos, em que pudemos reunir os pais para fazer uma apresentação de forrageiras na fazenda. Entretanto, com o advento da pandemia, tivemos que nos adaptar e agora eu vou mostrar e falar um pouco sobre vários projetos que estão sendo realizados no Instituto IFMT Campo Sorriso e na Fazenda Experimental. Agora estou aqui no Instituto Federal e nós vamos mostrar os projetos que estão sendo desenvolvidos na sede mesmo. Vamos conhecer? O objetivo do nosso projeto é mostrar aos pais e aos novos ingressantes como é a nossa realidade em relação às práticas do curso técnico. Na nossa rotina aqui como técnicos em agropecuária, aprendemos lições que podemos levar para a vida, de modo que elas sejam muito úteis na nossa carreira acadêmica também e profissional, tendo diversos aprendimentos e também investindo em áreas de conhecimento. Nós achamos que é importante mostrar a integração em relação às medidas de qualquer escola regular, como as do curso técnico, porque aproxima, ao fazer essa amostragem do campus e do nosso trabalho, aproxima a comunidade do que fazemos e do que aprendemos. Então é muito importante que vocês conheçam os nossos sonhos, o nosso campus, os nossos projetos, os nossos trabalhos e que seja, eu acho que é importante mostrar o quão estamos contribuindo com esse espaço escolar e consequentemente com o espaço da comunidade. E eu acabei me apaixonando pela área, inclusive essa é uma área que eu nunca tinha tido contato antes. Eu tenho familiares e amigos que têm, mas eu nunca tinha tido. Então, acredito que foi muito importante porque me abriu novas visões a respeito do curso, a respeito da área. Atualmente é uma área que eu gosto muito e eu acredito que mesmo quem não tenha muita informação a respeito da escola, mesmo quem ainda esteja um pouco deslocado a respeito de vir fazer o curso, sobre o que vai fazer, eu recomendo que venha, que conheça, que experimente. Aqui não tem ninguém que já começa sabendo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, vai interagindo aos poucos, vai conhecendo os professores, vai conhecendo os funcionários, as pessoas e vai acabar se adequando ao lugar. É que se você entrar disposto a fazer acontecer, se você entrar disposto a conhecer as pessoas, conhecer os projetos, você vai se dar muito bem, tenho certeza que vai encontrar seu lugar aqui. Um dos projetos que nós realizamos aqui no campus, no curso técnico em agropecuária, é o Horta Escola. Neste espaço a gente cultiva várias espécies de plantas, tanto comestíveis como não, sempre buscando ter uma grande variedade da mesma espécie, para que assim, com o convívio no nosso dia a dia, com a comparação entre elas, nós possamos compreender que existe uma grande diversidade de plantas que a gente não conhece e que não existe nas prateleiras do mercado, por exemplo. Aqui nós temos uma espécie de alface que é, por exemplo, a alface americana. Essa aqui já é a alface crespa e essa bem diferente é a alface mimosa. Aqui a gente tem, por exemplo, o pepino aodai, o pepino japonês, bem diferente, a pimenta dedo de moça, a pimenta biquinho e pepino em conserva. E que cada uma delas tem uma necessidade agronômica diferente. O horto é um local aparentemente onde haja apenas hortaliças plantadas, mas não. Um horto é muito diferente de uma horta. Um horto é um local onde tem vários tipos de plantas, como por exemplo plantas medicinais, hortaliças, plantas ornamentais, entre outros grandes grupos de plantas que são cultivados num horto. Há um ano atrás não havia toda essa estrutura que hoje é possível ser observada aqui no campus do IF. E eu sou muito grato de ter participado de toda essa estrutura que está presente aqui e eu fico muito feliz de saber que tudo que está sendo colhido aqui vai ser possível ser usufruído por nós, estudantes, e possivelmente pelas pessoas que vão estudar aqui no futuro. Eu venho de uma educação pública. Se eu tivesse conhecido a estrutura que o IFMT tem durante meu ensino fundamental, eu teria escolhido estudar aqui. Aqui temos uma equipe de ótimos profissionais e aprendemos muito mais que simples atividades básicas de escolas normais. Além de nós termos a possibilidade de estar com ótimos profissionais que vão nos auxiliar em busca de uma carreira profissional no futuro.
Com a ajuda dos nossos professores conseguimos as bolsas que nos ajudam com algumas despesas e também é muito importante a colaboração de terceiros para a nossa horta. Atuar no projeto Horta Escola, juntamente com os alunos de técnico em agropecuária, me dá a possibilidade de tomar decisões técnicas, que me ajudará lá fora e também me dá mais confiança em mim mesmo. Não devemos necessariamente observar as necessidades técnicas dos indivíduos, mas também a todos que trabalham nesse projeto e lembrarmos que tudo que produzimos aqui compartilhamos com instituições de Sorriso, Mato Grosso. E hoje vamos falar aqui sobre o nosso Centro de Pesquisa de Aquaponia do IFMT Sorriso. Essa estufa hoje ela acabou tendo um imprevisto, ela, através dos problemas meteorológicos, como a chuva, acabou caindo essa estufa. Então nós tivemos que reformar, nós estamos passando por esse processo. Mas, a princípio, o Centro de Aquaponia do IFMT ele tem um meio didático e também de pesquisa para que nós possamos atender a demanda que vem crescendo sobre a aquaponia no Brasil e também aqui na região de Sorriso. Então, essa estufa ela trata-se de um ambiente para desenvolvimento de pesquisas, avaliações e também de difusão de materiais que podem auxiliar, que podem ser usadas no cultivo de diversas espécies para a aquaponia. Então, na estufa nós temos 3 sistemas. Esse aqui que está do meu lado é o NFT, que ele consiste no cultivo em barras. O que consiste nele? Irá passar uma corrente de água contínua nas raízes das plantas e elas conseguirão absorver e conseguirão crescer e assim produzir. Aqui também nós temos o cultivo em barras berçário, que é para você conseguir ter um rodízio e sempre ter plantas no momento de colher. Sempre tá tendo aquele rodízio e não tirando tudo e colocando tudo. Então, como segundo sistema, nós temos o sistema Floating, que consiste no cultivo em barra de isopor. Fica uma corrente de água que deixa o isopor flutuando e com isso teremos 2 tipos de placa de isopor. Uma para berçário, que é para as plantas quando estão no primeiro estágio, e outras para quando estão na colheita, para manter uma rotatividade, porque quando uma está saindo, a outra está chegando ali para ficar grande, não fazer o sistema de tirar todas e colocar todas. Então, como terceiro sistema aqui da estufa, nós temos o sistema de cama de cultivo, que consiste também que passa uma corrente contínua de água, trazendo os nutrientes para as plantas e as plantas absorvem, e assim nós podemos fazer várias repetições e experiências com ele. É um sistema muito vasto que podemos fazer tanto com substrato também como culturas, assim avaliando qual cultura se estabelece melhor, se desenvolve melhor com determinado substrato. Como o nome sugere, a aquaponia também é um cultivo de peixe, juntamente com o das plantas. Nessas caixas d'água serão implantadas as culturas dos peixes. E através dos resíduos dos peixes, através também de uma bomba de 20 mil litros hora, nós iremos mandar todos esses resíduos para as plantas, fazendo assim que elas consigam absorver os nutrientes que os peixes soltaram, né, dos resíduos dos peixes, e fazendo um sistema cíclico. O que acontece? Irá passar por todos os sistemas, irá voltar, a água irá voltar, irá passar por um filtro e assim voltará para os peixes novamente, fazendo até a oxigenação dele através da caída da água do sistema de argila expansiva que fica logo acima dos peixes, fazendo a oxigenação da água e assim vou fazendo o mesmo processo, que é passar pela bomba, jogar todos os resíduos para as plantas, fazendo assim essa aquaponia, né? Esse ciclo. Atuar com os técnicos de agropecuária dá a eles a oportunidade de conhecer um pouco mais do dia a dia de um engenheiro agrônomo, podendo assim facilitar o seu acesso na faculdade e na profissão, caso queiram, após o ensino médio. Auxiliá-los nesse processo de produção facilita o nosso conhecimento e também o de vocês, que no caso seria comunicação, relação entre pessoas e a liderança. Também a construção rural, que no caso aqui é expressado como construção do galinheiro, construção de canteiros e a construção de tutoramento para plantas. O objetivo do meu projeto é utilizar o DDG, um derivado do milho, como aditivo sequestrante de umidade da braquiária marandu. Esse projeto também visa analisar os níveis de corte para a produção de matéria seca de braquiária para ensilagem. Esse projeto ele é muito importante para o meio agropecuário porque o alimento que é utilizado na produção animal é uma das coisas que tem maiores proporções no final do custo da produção. Tendo em vista isso, é muito importante que se tenham pesquisas para o aprimoramento das metodologias para a conservação dessa forragem.
A existência das bolsas de incentivo é de suma importância para o nosso país na questão do desenvolvimento científico e tecnológico, porque, como o próprio nome diz, incentivam estudantes como eu a continuarem na área de pesquisa científica e também valorizam o nosso trabalho no campo acadêmico. Nesse projeto, nós buscamos avaliar o uso do DDG como aditivo sequestrante de umidade em ensilagem de capim manandu, e comparar o efeito do DDG com o uso de farelo de soja como aditivo. Nós formulamos a hipótese que o DDG é viável para ser usado como aditivo, porque na nossa região nós temos dois fatores muito importantes. O primeiro é que a nossa região é altamente produtora de biocombustíveis e tem como o produto o DDG. No ano passado foi produzido 810 mil toneladas de DDG como o produto. E esse produto, para não causar problemas ao meio ambiente, deve ter uma destinação correta. Aliado a isso, nós temos fatores e ensilagem de capim manandu apresenta baixos teores proteicos. E o DDG, como um alimento altamente proteico, pode ser inserido na ensilagem para aumentar os teores proteicos. Ao mesmo tempo, o capim manandu cortado aos 28 dias é o momento de mais alta expressividade de nutrientes, ele apresenta alta umidade. E o DDG age como um sequestrante de umidade, pois apresenta uma alta quantidade de matéria seca. Dessa forma, provavelmente o uso do DDG proporcionará a fermentações por bactérias homofermentativas, produzindo ácido lático e vai abaixar o pH da ensilagem e assim mantendo os níveis de nutrientes, evitando as fermentações secundárias e vão prejudicar a qualidade final do produto. E além disso, o DDG ele vai ter uma destinação correta onde pensamos no meio ambiente. Para finalizar, eu iria dizer que eu estou muito feliz e muito realizado de participar de um projeto tão rico em aprendizado e em vivência prática. E ele certamente terá uma profunda influência na minha formação profissional e quando eu for trabalhar realmente com outras pesquisas e no setor, eu terei uma preparação muito maior do que pessoas que não trabalharam com pesquisas desse tipo. E como aluno do segundo ano de agropecuária, eu sinto que eu estou progredindo de maneira gradual e muito efetiva na minha formação acadêmica. Para cada vez que for cortado, esse material será misturado, conforme eu já disse, misturado com percentuais de DDG e farelo de soja. E nesse mini silo será depositado. Esse mini silo foi confeccionado com um tubo PVC de 100 mm, com 55 centímetros de comprimento. Será depositado 1 kg de areia e mais ou menos, aproximadamente, uns 3 kg de produtos, tanto o braquiarão picado ou braquiarão com a mistura dos 12% de farelo e o braquiarão com os 12% de DDG e assim os 25% de farelo de soja e os 25% de DDG de milho. Tá? Por que a escolha do DDG? É muito importante falar, pois nós estamos numa região bem favorecida às grandes indústrias de etanol. E essas indústrias, ao produzir o etanol, eles produzem também um subproduto que é o DDG. Aqui trabalhamos fazendo um manejo matutino e vespertino, fazendo toda a higienização do ambiente para que não ocorra infecções. Sendo assim, também trabalhamos com 2 equipamentos, que é o bebedouro e o comodouro, que fazemos também a manutenção e a limpeza diária desses instrumentos que as galinhas utilizam, que trabalhamos com a ração, que estamos trabalhando nesse período da ração inicial e boa disponibilidade de água. Portanto, agora eu vou estar falando um pouco sobre a temperatura ideal para as aves. É necessário que os pintinhos estejam na base dos 32 graus nos primeiros dias. No segundo dia ao 7º dia é necessário estar também na faixa dos 30 graus. Já na segunda semana é de suma também importância que esteja no 28 graus e nessa faixa etária em diante é muito bom que o agricultor esteja acompanhando todos esses
questionamento de temperatura, que vai estar na base dos 24 a 25 graus Celsius. Aqui a gente tem uma implantação de setor de aves puras. A gente está utilizando 3 aves puras aqui na baia. A gente está usando a Rhodesland Red, a New Hampshire e a Plymouth Rock Barrada. Essas aves, elas são muito boas em posturas. Ela chega a produzir a 300 ovos por ano. E nesses ovos, nosso objetivo do nosso trabalho nesses ovos é coletarem eles e levar para a incubadora, onde será feito o crescimento do pintinho. Após o crescimento do pintinho, ele vai para uma baia fechada, onde vai ficar 45 dias em observação, alimentação, com água certinha e um ambiente de qualidade. Após esses 45 dias, ele vai passar a parte de recria. Na parte da recria, ele vai ficar mais 45 dias. Após esses 45 dias, com acompanhamento do seu peso, da sua altura, da plumagem, a gente passa para a doação. A doação que é para a agricultura familiar, que era para assentamento casulo e assentamento poranga, onde essas pessoas cadastradas no projeto venham buscar os animais, as aves, para a doação. Hoje eu estou aqui para falar sobre as raças dos galos e galinhas utilizados na implantação do projeto para capacitação de pequenos produtores da agricultura familiar da nossa cidade. A primeira raça do projeto que eu vou apresentar é a Plymouth Barrada. Essa ave é conhecida também como a ave carijó na agricultura familiar. O peso em média do galo é de 4,3 kg e a galinha apresenta um peso de 3,4 kg. Ela pode ter a postura, no seu primeiro ciclo de postura de ovos, ela pode ter em torno de 180 ovos ao ano, pesando em torno de 55 gramas cada ovo. A segunda ave que eu vou apresentar é a Rhodesland Red. É uma ave de pelagem vermelha que cristas serra. Quando o adulto apresenta um peso de 3,4 kg, a ave macho, e a ave fêmea apresenta peso de 2,9 kg. Essa ave, em um ano de postura, ela pode botar em torno de 180 ovos e com um peso em média de 60 gramas por ovo. A terceira ave que eu vou apresentar do nosso projeto é a New Hampshire. Essa ave apresenta a coloração vermelha e a fêmea faz a postura de ovos vermelhos também. Essas aves, na idade adulta, o macho apresenta peso em torno de 3,4 kg e a fêmea de 2,9 kg. Essa fêmea ela pode fazer a postura em um ano de aproximadamente 220 ovos, com aproximadamente 60 gramas cada ovo. Esse projeto visa buscar o efeito da parte aérea da mudícula como extrato na cultura do milho, visando inibir a nitrificação, que causam perdas de nitrogênio em até 70%. Também será utilizado a matéria seca das raízes para inibir o processo de nitrificação na cultura do milho. Isso se justifica devido ao alto custo dos inibidores comercializados atualmente. Sabe-se que a nossa região é uma região fortemente produtora de grãos. Grãos pelas quais culturas necessitam de altíssimas quantidades de adubação para serem produtivas. Um dos insumos muito utilizados na cultura do milho é a ureia. E essa ureia ela é importada e a sua cotação é em dólar. Nesse quesito, nos últimos anos, a ureia vem sendo cada vez mais caro. Não só isso, mas também a ureia possui suas características químicas. A volatização é a primeira delas, ou seja, essa ureia se converte em gás. Essa pesquisa ela é muito importante para mim, como formando de engenharia agronômica, mas também para a sociedade agrícola, porque gera pesquisas, gera novos métodos para melhorar a eficiência de todo o campo agrícola. Agora, continuando os nossos projetos, vamos apresentar os que estão sendo executados aqui na fazenda. Estou realizando um trabalho de doses de azoxystrobin na cultura da soja. Avaliando diferentes tipos de dosagem, teremos um resultado de qual será a melhor dosagem para controle do nematóide Pratylenchus. Com isso, teremos maior produtividade da cultura da soja. O objetivo desse trabalho é avaliar qual o melhor produto químico para o controle de soja louca 2,
causado pelo nematóide Aphelencoides baceae. Neste trabalho será realizado avaliações de 30, 60 e 90 dias após o plantio, junto com a colheita, tendo assim resultados de produtividade e qual o produto mais eficaz para o controle de soja louca 2. O projeto visou, portanto, integrar a comunidade ao campo educacional, visto que muitas vezes os pais têm uma lacuna entre o entendimento do que aquilo que os filhos praticam nas atividades práticas durante o seu curso. Então, os professores de zootecnia, juntamente com os professores das outras matérias existentes no campus Sorriso, decidiram implantar um projeto que integrasse o campo agroestológico, que faz com que os alunos possam praticar na área de forragicultura os seus conhecimentos técnicos, ou seja, a teoria, juntamente com um lado que cultivasse uma relação entre os pais. Também muito importante para a formação acadêmica desse aluno. O projeto foi planejado para ser realizado dos meses 4 ao mês 10 de 2020, com um planejamento de se estabelecer um dia do ano para que os pais tivessem o seu dia na escola. Isso seria feito através de um dia de campo, realizado aqui mesmo, nesse campo agroestológico, onde os filhos apresentariam aos pais aquilo que desenvolveram durante o ano, dentre elas todas as atividades realizadas no manejo, quanto mesmo na teoria, explicando para eles tudo aquilo que foi responsável pela sua formação. Especificando, aqui no campo agroestológico tem-se mais de 30 espécies, com um projeto de ampliação para que se tenha até 60. Isso foi responsável pela formação do aluno na área de forragicultura, de tal maneira que esse tivesse uma preparação melhor do seu campo de trabalho no futuro. Esse é a preocupação do Instituto Federal. Bom, assim como meu colega vinha falado, exemplificando uma cultivar que a gente tem presente no nosso campo agroestológico, das inúmeras que a gente tem, eu vou estar falando mais um exemplo, que é a Braquiária brisanta marandu, que está mais presente aqui no nosso Brasil Central e na atividade pecuarista. Tem de 9 a 12% de proteína, ela é uma forragem que tem uma alta produção de forragem e produz de 8 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ao ano. Isso é muito bom porque ela pode ser usada como no pastejo rotacionado, na produção de feno e silagem. Isso também, outro fator que auxilia ela é a sua fácil rebrota, que também ajuda na rotação da atividade pecuarista. Outro ponto também é que ela é resistente à seca, frio e ao fogo, o que é muito bom para a nossa região que não tem um regime fechado de chuva, que chove uma época e na outra época é uma seca muito grande. Outro fator importante também é que ela é uma planta perene e pode ser consorciada com qualquer leguminosa, que é muito interessante para os produtores da nossa região. Só que, infelizmente, ela é uma braquiária que precisa de uma média fertilidade ao solo. Porque, então, isso significa que você tem que ter pelo menos uma correção de solo e uma análise para saber ter um solo bem adequado para que ela apresente sua maior eficiência. Pois se o produtor tem condições de fazer uma análise de solo, uma correção, ela vai apresentar bons índices de desenvolvimento, o que auxilia muito tanto na prática de pecuária, para fazer a silagem, para fazer uma fenação, para estocagem e também para a atividade pecuarista, onde ela é mais utilizada no Brasil Central. Eu estou hoje no campo agroestológico da Fazenda Experimental do IFMT Campo Sorriso para falar sobre o projeto real e virtual, o uso da tecnologia na disseminação de conhecimento técnico em unidade didática. Aprovado pelo edital número 16 de 2020, pelo Programa de Extensão e Desenvolvimento Rural. O projeto está sendo realizado por mim, pelo João como orientador e pela professora Roberta como coordenadora. Serão fixadas placas de identificação em cada canteiro do campus, com informações básicas sobre cada espécie, junto com o QR Code. Através de um aplicativo de leitura desse código, vai ser possível acessar um site com informações mais detalhadas sobre o manejo e produção de cada espécie. Dessa forma, é possível disponibilizar essas informações importantes para os alunos do campus e para o público em geral interessado, visto que nossa região é muito voltada para a atividade agropecuária, sendo que essas informações são muito importantes para se ter um manejo correto e uma boa produção da cultura de forrageira. O objetivo do projeto é trazer na palma da sua mão o máximo de informação possível sobre as cultivares do campo agroestológico do IFMT.
Para acessar essas informações, basta acessar pastodigital.com.br através de um celular, tablet ou computador, ou então apontar a câmera do seu celular para o código QR que está presente em todas as culturas do campo agroecológico e você será redirecionado diretamente para aquela cultura. O legal, visitando o campo agroecológico, você consegue ver toda a teoria, as informações técnicas daquela cultivar e a cultivar na prática. O site é alimentado constantemente com novas informações e atualização das informações existentes. E eu venho apresentar a vocês a capineira aqui do IFMT. Essa atividade realizada aqui, ela foi feita através da disciplina de forragem, cultura e também de pastagem. O BRS Capiaçu, ele é muito procurado hoje em dia pelos produtores, por causa que ele tem um alto valor produtivo e também ele tem uma boa digestibilidade, uma boa palatabilidade também para os animais. Ele foi implantado aqui com o objetivo também de auxiliar na suplementação da alimentação dos ovinos, que em breve será implantado aqui na fazenda através da criação do aprisco. O BRS Capiaçu, como ele é muito procurado pelos produtores, também irá servir como central de mudas. Através do primeiro corte da cultura, podemos obter mudas que já podem ser cultivadas em outras áreas. Então, muitos produtores podem vir no campus retirar essas mudas. Estou aqui hoje para falar sobre esse apim. Ele foi registrado no RMC em 2015 e em agosto de 2015 e é protegido pelo SNPC desde 2015, sendo lançado em 2016. Ele partiu do melhoramento genético apim elefante tradicional, do Peniceto purpuris U, e a partir desse melhoramento ele teve uma melhora de algumas características. Possibilitou a ausência de pelos e melhora para palatabilidade desse apim. Além disso, melhorou o nível proteico e a produtividade desse apim por área. Ele apresenta touceiras eretas e densas. Além disso, tem folhas grandes, verdes e um alto valor de clorofila, que demonstra o seu nível proteico. Ele também apresenta alto valor de ciragem, pode ser produzido ciragem com ele, com alta qualidade. E além disso pode ser oferecido piado. Se for oferecido piado, ele deve ser otado na rebrota a partir de 70 dias e no ácido de ciragem ele deve ser otado a partir de 110 dias ou 3 metros de altura. Além dessas características, ele também apresenta uma ótima resistência a déficit hídrico. No entanto, a maioria dos apins ele não tem uma resistência a cigarrinhas, ele apenas é tolerante. E se não for feito um manejo adequado e bem correto, ele será muito suscetível a essas cigarrinhas, podendo ter perdas em seus níveis de produtividade. Então o produtor tem que tomar esse cuidado. Em relação ao seu plantio, essa cultivar é uma cultivar de clima tropical, sendo recomendado para bioma e mata atlântica. Ele possui algumas características como homos, seu modo de disseminação através de homos, e permite seu plantio de maneira facilitada. Além disso, ele tem um ótimo crescimento e uma ótima produtividade. Essa produtividade é maior e a do milho e a da cana-de-açúcar, baseado no custo. Ele custa menos para ser produzido e produz cerca de 50 toneladas a 150 toneladas por hectare após a rebrota, após 70 dias da rebrota. Sendo assim, como ele pode ocorrer 3 vezes ao ano, ele pode produzir até 300 toneladas por hectare ao ano de matéria seca. Sendo uma ótima alternativa de baixo custo para a produção de alimento para os animais. E aí, gostou? Se sim, então venha nos fazer uma visita. O IFMT Campus Sorriso está de portas abertas para recebê-lo. É importante lembrar que a nossa escola é pública, então você pode fazer parte da nossa família também. Olá, meu nome é Fábio Pedro Verne, sou aluno do IFMT Campus Sorriso, do curso de Engenharia Agronômica e faço parte do grupo de pesquisa Sistemas de Produção Agrícola no Cerrado, do qual o trabalho que vou falar para vocês faz parte. Esse experimento, produtividade de cultivares de amendoim em diferentes épocas de semeaduras em Sorriso, Mato Grosso, é conduzido na Fazenda Experimental do IFMT, com o apoio financeiro da FAPEMAT e orientação do professor Dácio Liboni.
Esse trabalho surgiu pela demanda do setor agrícola local e por empresas parceiras ligadas à cadeia do amendoim com o objetivo de promover maior diversificação de sistemas de produção no Cerrado. Assim, a cultura do amendoim, por ser considerada rústica, pouco exigente em fertilidade do solo e adaptados a solos arenosos comuns nessa região, tem se mostrado bastante promissora. Inicialmente, para viabilizar a implantação da cultura na região, há necessidade de pesquisar e avaliar a adaptação da cultura às condições de solos e climas locais e, assim, definir as melhores cultivares e a melhor janela de semeadura para a cultura, considerando o ciclo que é em média 135 dias. Dessa forma, em 2019, deu-se início ao projeto para avaliar o desempenho agronômico de 5 cultivares de amendoim: BRS 421, BRS 423, BRS 425, EC98 e Granulei, em 5 épocas de semeadura: dia 7 de novembro, 28 de novembro, 19 de dezembro, 9 de janeiro, dia 30 de janeiro. O projeto está sendo repetido na safra 2020-2021 para a consolidação dos resultados iniciais. Paralelamente, outros trabalhos estão sendo realizados em parceria com a Embrapa e o IAC, com os novos genótipos de amendoim, com o objetivo de obter cultivares mais adaptadas e mais produtivas para as condições de cerrado. Após o primeiro ano do projeto, os resultados mostraram ser promissores e despertaram o interesse de produtores para o cultivo de amendoim na região. Na safra 2019-2020, a região cultivou experimentalmente 250 hectares em lavouras comerciais e para a safra 2020-21 serão aproximadamente 1.450 hectares. Além do interesse local, constantemente a região tem recebido a visita de empresários e técnicos de empresas nacionais envolvidas com os setores de produção, beneficiamento, exportação e de máquinas agrícolas. Além, é claro, dos pesquisadores das instituições parceiras, também estiveram por 2 oportunidades coletivas de produtores, técnicos, beneficiadores e exportadores da Argentina, que é o país principal produtor e exportador de amendoim na América do Sul. Olá, meu nome é Sérgio Soares, sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica do IFMT, Campo Sorriso, e membro participante do grupo de pesquisa Sistemas de Produção Agrícola no Cerrado. E hoje eu vou contar um pouco mais sobre o projeto de pesquisa a qual eu faço parte. O projeto de pesquisa Produtividade de Soja e Milho com uso do gesso agrícola sob diferentes doses de calcário, com e sem incorporação, é conduzido desde 2019 na Fazenda Experimental do IFMT, sob orientação do professor Dr. Dácio Oliboni. Os solos da região do Cerrado são caracterizados por serem altamente distróficos, isto é, apresentam altas concentrações de alumínio tóxico em subsuperfície, condição que restringe o desenvolvimento radicular das culturas e, consequentemente, limita seu potencial produtivo. Com o aumento das áreas de cultivo sob solos arenosos no Cerrado, muitos produtores e técnicos têm questionado as doses de calcário e a necessidade da incorporação ao solo e até mesmo a eficiência da calagem, pois em algumas situações ela não tem aumentado de forma satisfatória o rendimento vegetal. A incorporação de calcário normalmente promove maiores rendimentos que a calagem superficial, principalmente nos primeiros anos. O efeito da calagem, como elevação do pH, dos teores de cálcio e magnésio e a neutralização do alumínio trocável, normalmente restringe-se às zonas de aplicação ou imediatamente abaixo dela. Os valores de pH e alumínio alteram-se pouco em profundidade, devido à baixa solubilidade do calcário e sua alta reatividade de seus ânions com ácidos presentes na camada do solo em que é incorporado. O gesso agrícola, por outro lado, tem sido utilizado em solos ácidos como um produto complementar ao calcário, com o objetivo de diminuir a toxicidade de alumínio e aumentar as concentrações de cálcio e enxofre em profundidade. O gesso agrícola é obtido como subproduto do processo industrial na produção de fertilizantes fosfatados, ou também pode ser extraído de forma natural em jazidas. Por ser um sulfato, sua mobilidade e reação com o solo é muito rápida, sendo considerado um ótimo condicionador de solo, que proporciona às culturas um ambiente favorável de desenvolvimento e suprimento radicular, podendo atingir 30% de incremento na produtividade já no primeiro ano. Após a colheita de safrinha de milho de 2021,
esperamos obter resultados para demonstrar a importância da correção e condicionamento do solo, com ou sem incorporação, e assim subsidiar os produtores na tomada de decisão da melhor prática para a sua realidade. Agradecimentos IFMT Sorriso e Grupo de Pesquisa Sistemas de Produção Agrícola no Cerrado. Olá, meu nome é Marianita Mariana Duarte, sou acadêmica do 6º semestre do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campo Sorriso, e sou membro do Grupo de Pesquisa Sistema de Produção Agrícola no Cerrado, do qual o trabalho que eu vou apresentar para vocês faz parte. Esse experimento, Produtividade da Soja em Solo Arenoso, sob diferentes doses de corretivos e coberturas vegetais, está instalado na Fazenda Experimental do IFMT Campo Sorriso e é conduzido sob orientação do professor Dr. Dácio Oliboni e está no 3º ano de atividades. Nosso objetivo é avaliar o desenvolvimento da cultura da soja em solo arenoso sob diferentes doses de corretivo e coberturas vegetais. Para isso, no ano de 2018, na implantação da área, trabalhamos com 5 doses de corretivo calcário e 3 sistemas com plantas de cobertura, sendo braquiária, estilosantes e o consórcio entre essas espécies. Isso em 4 repetições. Esse projeto surge como uma alternativa que precede o estabelecimento de monocultura em áreas novas e, principalmente com solos arenosos, almejando a produção de massa vegetal e correção do perfil do solo, precedendo a implantação do sistema de plantio direto. Observamos que um dos desafios presentes para a implantação do sistema de plantio direto, que contém 3 pilares, ausência de revolvimento do solo, cobertura permanente e rotação de culturas em áreas novas, e com características de solos arenosos, é o cultivo dessa cobertura permanente do solo, visto a sua importância para a regulação de fatores bióticos e abióticos presentes no estabelecimento e desenvolvimento da cultura. Podemos observar que a área apresenta expressivo aporte de cobertura vegetal, que é o objetivo principal. Isso possibilitou visualmente uma rápida germinação da cultura da soja, comparando a área com a mesma característica, cultivar e data de semeadura, e uma melhor resposta, principalmente nesse ano atípico, que passamos por uma situação de estresse hídrico significativo. Isso graças à retenção da umidade do solo proporcionada pela cobertura vegetal.